Hoje, dia 23 de setembro, recebemos aqui no evento, na PUC, na primeira edição de Quadrinhos na PUC, o roteirista Alex Mir, que é uma das pessoas que trabalha no mercado de quadrinhos. Então, o evento tem trazido a exposição de quadrinhos numa linha de tempo, desde 1869 com Ângelo Agostini até agora. Também traz como proposta para espaço de reflexão da arte sequencial, encontro com os artistas, nós já estamos no último, e também oficina de fanzine oferecida pelo Gualberto Costa. Então, Alex, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço. Doar, assim, um pouco da sua arte pra gente, um pouco de todo o processo, de toda a sua história com os quadrinhos. E é justamente ela que eu gostaria que você comentasse brevemente como que aconteceu para você entrar nesse mercado. Então, eu comecei como quadrinista independente, né? Eu já escrevo desde os 12 anos, comecei fazendo alguns trabalhos para algumas editoras, quadrinho mesmo. Eu fui publicar de forma independente em 2007, que foi a revista Defensores da Pátria, né? Que era uma sátira a super-heróis, que eram super-heróis brasileiros. E naquele ano teve um boom muito grande de quadrinho independente que acabou iniciando uma estrutura para o que a gente tem hoje, né? Porque muitos dos quadrinistas que surgiram naquela época hoje trabalham com editoras ou mantêm uma publicação independente muito regular, né? Então eu comecei com Defensores da Pátria, depois publiquei uma revista de ação, aventura e ficção que se chama Tempestade Cerebral. Durou 5 edições. E a partir daí foram surgindo propostas, né? Publicações também com editoras, teve a Orixás, teve o Mistério da Mula Sem Cabeça. Aproveitando, né, eu achei muito interessante que você aborda bem essa questão da nossa cultura, do nosso folclore. É um amor às nossas raízes, à nossa cultura, ou ela surgiu a partir de conversas com trabalhos que você viu no mercado editorial que você viu que teria essa força para publicação? Eu adoro folclore, eu adoro mitologia. E a nossa mitologia ela é muito rica. O folclore nacional ele é rico demais. Monteiro Lobato ele soube usar isso muito bem, né? E a gente não vê isso em filmes, em quadrinhos, em literatura, agora que a gente está começando a mexer com isso. Então eu sempre senti falta disso. Então pegar lá, o Monteiro Lobato ele tem, é claro, ele tornou público, né? Bem divulgado toda a questão do folclore, mas ficou um pouco infantilizado, né? Então, quando você fala em Saci, por exemplo, você já lembra direto o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E folclore não é só a questão infantil, então você pode usar isso como uma coisa mais adulta, né? Então é isso que eu tento fazer, né? É pegar aquele ser mítico e colocar ele num cenário de repente mais moderno ou não, né? Depende muito da situação e do que a história pede. Mas utilizar o nosso folclore, porque a gente tem tão rico aqui, né? A gente tem a mitologia grega, que é muito legal, mitologia romana, que é muito legal, mitologia nórdica, mas isso já está muito usado. Então é legal a gente utilizar também o que a gente tem aqui. O que é muito interessante, a proposta do que você apresenta, é poder trabalhar isso dentro da sala de aula. Imagina você ver, por exemplo, como você disse, um Saci de uma outra forma e não aquela estereotipada ou infantilizada, ou com a marca do Monteiro Lobato, né? Você ter várias outras apresentações. Isso, na minha opinião, é muito rico. E eu queria saber também um pouquinho como é que foi o primeiro trabalho. Você diz, você tem trabalhos independentes, o primeiro trabalho para uma editora, com quem foi? Foi o Mistério da Mula Sem Cabeça, eu fiz em parceria com o Laudo e o Marvignoli. Foi com a editora Via Lettera. E como ela surgiu? A Mula Sem Cabeça? Na verdade, o Mistério da Mula Sem Cabeça era uma ideia que eu tinha há muito tempo, né? E eu tinha feito 3 páginas, apresentei para o Laudo, ele gostou muito, ele falou vamos fazer, o Laudo Ferreira, que é do Yeshua, né? Tem vários outros trabalhos. E aí ele gostou muito da história. Vamos fazer, né? Surgiu o PROAC, né? Eu me inscrevi no PROAC. O PROAC é o Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo. Então ele premia, além não só quadrinhos, mas também cinema, literatura, dança, circo, atividade circense, por aí vai. E todo ano, agora desde 2008,
ele abre, primeiramente foram 10 projetos aprovados, né? Esse ano chegou a 20, esse edital novo que fechou agora há pouco tempo, e ganha uma quantia de dinheiro para você publicar o material, né? O Ministério da Mula Sem Cabeça ele ganhou na primeira edição do PROAC, foi muito legal. E foi um quadrinho assim que eu fiz 3 páginas e numa noite de repente me veio inspiração e eu terminei ele inteiro, né? E fala lá de um detetive, né, que ele investiga casos paranormais, então ele vai para uma cidade que é fictícia, no Amazonas, chama Esperança. E lá, porque teve casos de avistamento da mula sem cabeça, então ele vai lá para verificar se realmente é uma mula sem cabeça ou não, né? E tem um segredinho ali por trás da personagem, né? Do Cécio, que é o personagem principal, o detetive, e que ali na hora que você lê a história a gente deixa meio que subentendido, né? E o PROAC antigamente, hoje não, mas ele exigia que você tivesse uma pessoa jurídica para te representar no edital quando se fosse aprovado. Então na época nós tivemos aí a Via Lettera, né? Então foi nos apresentado, a gente levou o projeto, eles acharam legal e acabaram publicando o Ministério da Mula Sem Cabeça. Hoje não, hoje pessoa física mesmo, você pode se representar tranquilamente. E isso facilita muito, né? Porque permite que a produção independente possa ela mesma dar conta do projeto, da apresentação e da publicação, é isso? Tudo. Hoje eu posso receber a verba do PROAC, eu posso procurar uma editora, negociar com ela a publicação, ou posso eu mesmo publicar e vender de forma independente, enfim, em feiras, né, em eventos aí de quadrinhos e literatura. E, bom, conhecendo um pouco a sua carreira, eu sei que sabemos que você é ganhador de uma premiação do HQ Mix. Gostaria de saber como foi essa premiação, como que você submeteu à comissão julgadora, como é que ela aconteceu? Foi indicado em 2010 pelo lançamento do Mistério da Mula Sem Cabeça e da Tempestade Cerebral, que eu publicava de forma independente, e também de outros trabalhos que eu fiz para algumas revistas, para algumas coletâneas, né? O evento, o HQ Mix, ele tem uma comissão, a comissão ela escolhe as obras que foram publicadas no ano anterior para fazer parte da lista de indicações. E nessa lista estava o Mistério da Mula Sem Cabeça, que eu concorria, no caso, como roteirista revelação, né? Por esse trabalho. E eu fiquei muito legal já de ser indicado, porque, poxa, é o Oscar do quadrinho nacional, então só de você ser indicado, né, como roteirista revelação, para mim já foi um baita orgulho. E fiquei muito surpreso assim, de ganhar, porque tinha pessoas muito boas concorrendo também, né, que estavam concorrendo e tinham surgido também naquele ano. Então eu fiquei muito feliz, sabe? A votação é aberta ao público que é especializado em quadrinhos. Então, para você votar no HQ Mix, tem que trabalhar de alguma forma com quadrinhos, né? Ele não é aberto ao público em geral, mas sim ao público já de quadrinhos. Conhecedor. E depois dessa premiação, o que aconteceu? Como que foi? Abrem-se portas, né? Abrem-se portas porque você começa a ficar... O seu trabalho, ele entra em evidência. Então, me ajudou muito com a publicação, por exemplo, da Orixás, na época na Nobel, que ela foi pelo selo Marco Zero. Também com a Perópolis. Entra no seu currículo. Né? O HQ Mix é um prêmio muito importante, então ele acaba te dando um currículo muito bom. Né? E para mim foi importantíssimo. Só que assim, você tem que saber aproveitar. Né? Porque não é simplesmente ganhar e pronto, acabou. Né? Então, o prêmio é legal, né? Mas reconhecimento por aquela produção, mas acaba ali na entrega do prêmio. Então, se você sentar com o troféu na mão e ficar, né, esperar, agora eu sou premiado no HQ Mix, então... Vinde a mim, né? Vinde a mim, você não consegue nada. Falando em Vinde a mim, nós sabemos também que você tem um emprego formal, digamos assim, durante o dia, e depois você se dedica à arte, à nona arte. Como é que é isso, assim, o fato de você trabalhar um dia inteiro, que é bem a rotina do brasileiro, né? Trabalha o dia inteiro, depois é que vai batalhar na faculdade, nos estudos. Então, a sua vida é batalhar o dia inteiro e depois se dedicar na arte.
como que é isso? Como que você consegue conciliar as duas É coisas? complicado. Porque não é fácil, você faz de roteiro, então não é fácil, por exemplo, não deve ter sido fácil, por exemplo, roteirizar esse romance à mão e à luva. Não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Bom, tem que ter disciplina, não tem jeito, né? Então, eu tenho meu trabalho, eu trabalho das 7 às 16 ou das 8 às 17, depende muito do dia, e faço várias outras atividades. Só que todo dia eu tenho pelo menos uma hora e meia, eu escrevo, eu faço alguma coisa relacionada a quadrinhos, a literatura, que faz parte do meu trabalho, né? Mas assim, para eu conseguir ter essa disciplina levou um tempo, porque é difícil você conciliar, né? No início eu não conseguia conciliar isso, essa coisa assim de todo dia eu ter que escrever, até que eu comecei a me adaptar. Então, todo dia eu falei, não, eu tenho que escrever alguma coisa todo dia, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu acredito assim, o prazer que você tem de publicar, de escrever seus contos, de criar roteirização para uma série de trabalhos, é a mola propulsora dos seus trabalhos. Com certeza, você tem que gostar de fazer, né? Acabou virando um trabalho mesmo, né? Porque começou como um hobby, né, que eu acabei levando muito a sério, e hoje é um trabalho, né? Então, gostar é essencial. Tudo que você faz, que você gosta, que você ama, né, você faz com gosto, né? Você faz com qualidade. Então, eu gosto de quadrinhos, né? Então, para mim, ficar lá todo dia, uma hora e meia, às vezes perder um pouquinho ali, um pedaço do fim de semana para fazer alguma coisa, o prazo está vencendo, eu tenho que fazer. Não vejo nenhum problema nisso, sabe? Então, tem que gostar mesmo, é essencial. Tudo que a gente faz, que a gente gosta. E o que você me diz, a gente estava até conversando agora um pouquinho nos bastidores a respeito do preconceito que sempre existiu em relação aos quadrinhos. Você acredita que existindo o PROAC, que é uma forma de incentivar a produção, existindo a própria premiação HQ Mix, a revelação de vários profissionais dentro e fora do Brasil, né? Você acredita que ainda exista esse preconceito em relação aos quadrinhos? Eu imagino que todo tipo de arte no Brasil, infelizmente, ela ainda sofre preconceito, né? Não é só quadrinhos, é também cinema, é teatro, tudo que você possa imaginar relativo à arte. Você tem uma certa ojeriza, né? Aquela coisa do brasileiro achar que tudo é ruim, tudo que é feito aqui é ruim, modelos, né? Ou que qualquer coisa que você faça aqui de repente é cópia do que se faz fora. E não é verdade. Nós temos coisas muito boas aqui no Brasil. O que falta realmente, eu acho que é chegar ao grande público, né? É muito legal quando você chega num evento e alguém vê o seu quadrinho, ou o quadrinho de um colega, de um amigo, e fala, poxa, eu não sabia que isso aqui era brasileiro e que tinha coisas boas nacionais, né? E é legal que você vai formando um público. Porque a gente fala assim, que principalmente na época de 2007, 2008, até 2010, que a gente tinha o Quarto Mundo, que era um coletivo de quadrinistas. E o Quarto Mundo, ele abriu muitos caminhos, né? E a gente sempre falava o seguinte, que a gente tem que estourar a bolha. Então, eu não vou procurar o meu leitor ali na banca de jornal, porque o meu leitor não está lá. O meu leitor, de repente, ele nem conhece quadrinhos ainda, né? Então, é você estourar a bolha, é você procurar o seu nicho. E o quadrinho, ele tem um nicho muito grande, né? As pessoas começam a ler quadrinhos, elas param por algum motivo depois, né? O que a gente quer é isso, é mostrar que tem quadrinho, é mostrar que tem quadrinho muito bom, né? Você vai achar coisas boas, coisas ruins, coisas que você gosta, coisas que eu não gosto, coisas que eu gosto. Né? Estilos, assim como que vem de fora. Não é porque é americano, é europeu, ou é japonês que é bom, né? Tem coisas muito boas. Como avaliar um bom quadrinho? Olha, eu acho que é todo um conjunto. Acho que você tem, eu como roteirista, claro, eu vou sempre primeiro no roteiro, né? Mas é o casamento, é o roteiro, é o desenho, é a narrativa, né? É a parte gráfica do álbum, né? Então tudo isso conta, né? A história, como que é uma história original, não é? Que você tem algumas histórias, você pode falar, essa história me lembrou uma outra, só que ela é feita de uma forma o autor soube mexer com ela, que ela se transforma. Eu posso me basear numa obra, né? Mas eu posso fazer ela de uma forma que ela acabe virando original. Tem uma frase que diz
um ditado que diz que nada é original, né? Tudo se copia, nada se cria, né? E realmente, qualquer coisa, mesmo que você vá pegar lá um quadrinho que você acha seminal, né? Lá o V de Vingança, o Watchmen, né? O Sin City, todos eles, os autores, o Alan Moore, né? Eles tiveram que se basear em alguma coisa. Sim. Né? Então, é original a forma de se contar. Né? Mas as ideias, elas estão aí. Né? Sim, E quais são os seus projetos para o futuro? Eu soube que você está com um lançamento, então, tá aqui na mesa. Estou aqui com o Moiraquitã. Conta um pouquinho sobre ele, por favor. O Moiraquitã e a Fúria do Anhangá. Ele é um quadrinho que eu faço em parceria com a Rebeca Aco, que ela é de Santa Catarina, de Florianópolis. E é um quadrinho que ele junta com mitologia indígena, folclore, se passa antes do descobrimento do Brasil, e a história gira em torno do Nita, né, que é o personagem principal, onde ele encontra um artefato, que é o Moiraquitã. E esse Moiraquitã traz vários problemas ali para a tribo dele, né? Tem a ver ali com o Anhangá, que é o vilão da história, né, que é um ser mítico aí do nosso folclore. E toda a história se desenrola aí a partir do achado desse amuleto. É uma história que a gente lançou agora na Gibicon em Curitiba, agora no início desse mês. E agora no dia 11 de outubro a gente vai estar lançando ela lá na Gibiteria. A Gibiteria fica onde? Lá na Praça Benedito Calixto, isso, 156. No dia 11. Dia 11 do 10, certamente ali por volta de umas 16 horas, 15, 16 horas. E tem ainda outros trabalhos sendo elaborados que você não pode ainda contar pra gente, né? Eu tenho... a gente acabou de lançar o Clássicos Revisitados também, que na verdade a editora Quadrinhópolis lançou com vários autores. Ele pega monstros da literatura e coloca eles num ambiente no ar. Né? Foi lançado também na Gibicon. É um quadrinho muito legal, que é o segundo volume. Eu já participei do primeiro, participei agora do segundo. E ele tem histórias fantásticas, tem vários quadrinistas lá, tem o Laudo, tem o Omar, o Will, né? Ele juntou um time muito legal. Tem um outro trabalho pela Perópolis também, que esse a gente não pode falar ainda, né? Uma nova adaptação. Mas é para futuro próximo? Para o início do ano que vem. Estou fazendo o Collectionário, que é o mesmo da Mão e a Luva, né? A gente está repetindo a parceria. Normalmente, só para o público ter uma ideia, uma obra como A Mão e a Luva, desde da gestação, né? Desde que começou o projeto até a finalização, a publicação, vocês levaram quanto tempo, mais ou menos? A Mão e a Luva ele levou por volta de 8 meses. 8 meses. Esse foi filho mesmo. É um filho, é quase um filho, né? Esse agora que a gente está fazendo, ele deve durar uns 5 meses, 4 ou 5 meses, né? A gente tem um tempo menor para fazer. Mas isso é determinado muito pela editora? Sim, é contrato, né? A gente tem, na verdade, 3 meses, mas toda a fase do roteiro, né? Cor, desenho, por aí vai. Então, produção, letras... que não é só o desenho em si, né? Tem toda uma parte pré e pós, né? Também depois do desenho. E tem também a Valkyria, que é uma personagem que eu criei colecionário também em 2007, com a autoria dos dois. Hoje ela é publicada no site do Petisco, petisco.org, junto com outras séries. Você tem várias séries lá, então é tudo gratuito. Cada semana e cada dia da semana é publicada uma página. A Valkyria está no ar todas as segundas-feiras. E vai sair uma compilação agora no final do ano. A gente deve lançar ou na Comic Con Brasil ou na Comic Con Experience, pela editora Draco. Muito bom. E gostaria acho que nosso tempo é curto, gostaria de te convidar para as próximas edições do Quadrinhos na PUC. Já está aceito. Acho que você tem muito para ensinar para a gente, né, pela sua experiência de vida, pelo seu amor pelas obras. E eu ainda quero ver, já que você tem várias obras que tratam do nosso folclore, ainda tenho assim a grande expectativa de que, divulgando o seu trabalho, esse trabalho pode ser, por que não, publicado também no exterior. Que existe sempre assim, do mesmo jeito que a gente copia modelos de fora, os estrangeiros também gostam de conhecer a nossa cultura. Então, por que não
é uma provocação. Uhum. Por que não pegar uma das obras que trate do nosso universo cultural, do nosso folclore, traduzi-la para uma outra língua, como foi feito no HQ Mix do ano passado, que um moço, Rafael, não me lembro o sobrenome, fez isso. Ele traduziu para o francês e conseguiu a publicação na França e acabou sendo premiado como... André Diniz. André Diniz? Acho que foi André Diniz, me lembro. E foi premiado justamente porque ele foi uma revelação na França, se não me engano. Então, uma provocação. Será que não existe uma possibilidade de pensar num projeto e uma publicação fora do Brasil, ao invés de só pensar em publicar aqui ou então trazer e traduzir de fora? A gente pensa muito nisso. É que em alguns casos depende muito da editora também. Questão contratual, às vezes a própria editora ela leva para feiras no exterior, então depende do interesse, né, das editoras de lá. Mas a gente trabalha também algumas coisas aí lá fora, manda para algumas editoras, né? No intuito realmente de tentar uma publicação. Eu até sugeriria que, por exemplo, verificasse universidades que estudam o português do Brasil, fora do Brasil, como por exemplo Japão, Aix-en-Provence, eu sei que tem também. De repente mandar um volume para lá, que eles vão saber ler o português e tentar fazer essa proposta da tradução, porque eu acho que seria bárbaro, né? E muitas vezes com certeza viraria inclusive objeto de pesquisa, né? Então eu acredito que esse primeiro evento aqui na PUC, que ele traz, ele objetiva trazer o espaço para reflexão, para justamente vocês deixarem de ver a obra arte, quadrinhos, arte sequencial como uma forma somente de entretenimento, mas sim uma forma de comunicação potencial que revela artistas, quadrinistas, o pessoal que faz letramento, os que colorem, enfim, arte final. Tem uma série, tem uma equipe grande por trás, não só o editor que promove a publicação, como todos os trabalhos que envolvem uma história em quadrinhos. Então, o objetivo é esse, criar um espaço para dizer, seja bem-vindo, veja os quadrinhos de uma forma mais complexa, mais profunda e não superficial, e justamente sugerir para os alunos aqui da casa que se torne um objeto de pesquisa, porque é muito rico e as possibilidades de pesquisa são enormes, né? Você pode estudar no que diz respeito a contexto histórico, antropológico, político, pela semiótica, enfim. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença nesse primeiro evento. Agradeço. Espero que tenhamos outros. Obrigada. Eu que agradeço.